Imagine ser escolhido para algo grandioso, algo que mudará o rumo da sua vida para sempre. Parece improvável, não é? Mas e se eu te dissesse que muitas pessoas, antes de você, já estiveram na mesma posição? Eles não sabiam o que estava por vir, mas sentiram um chamado. Algo dentro deles que os empurrava para frente, mesmo quando tudo ao redor parecia estar desmoronando. Este é o poder de ser escolhido. E hoje, vamos explorar histórias de pessoas que foram escolhidas para jornadas únicas, desafiadoras e profundamente transformadoras. A ideia de ser escolhido é, por si só, fascinante. Não se trata apenas de sorte ou coincidência, mas de um alinhamento misterioso de circunstâncias e intenções. Algumas pessoas parecem destinadas a enfrentar desafios que as forjam em algo mais, algo extraordinário. É como se o universo conspirasse para colocá-las exatamente onde precisam estar, no momento certo, para que possam descobrir seu verdadeiro propósito. Para entender isso, precisamos começar do início, o momento do chamado. A jornada de ser escolhido muitas vezes começa de forma inesperada, com um evento ou um encontro que muda tudo. Vamos mergulhar em algumas histórias reais que exemplificam essa ideia, começando por um jovem que recebeu um presente peculiar que mudaria sua vida para sempre. Uma vez um menino de uma pequena aldeia que, sem qualquer aviso, recebeu um presente misterioso, um velho violino. Ele nunca havia tocado um instrumento antes e, a princípio, ficou confuso com o presente. Mas algo dentro dele, uma curiosidade insaciável, o levou a tentar. Ele começou a praticar, desajeitadamente no início, mas com uma determinação que surpreendia até a ele mesmo. Dia após dia, noite após noite, ele dedicava cada momento livre a aprender. O que ele não sabia era que naquele momento ele havia sido escolhido pelo destino para se tornar um dos maiores músicos de sua geração. Aquele violino, velho e desgastado, era mais do que um presente. Era um chamado, um sinal de que algo maior estava por vir. Outro exemplo marcante é o de uma mulher que vivia em um pequeno vilarejo cercado por montanhas. Ela era considerada comum. Trabalhava arduamente todos os dias, cuidando de sua família e ajudando seus vizinhos. Mas um dia, uma notícia devastadora chegou. Seu filho havia sido atingido por uma doença misteriosa e os médicos locais não sabiam como tratá-lo. Sem hesitar, ela decidiu escalar a montanha mais próxima, onde, segundo rumores, vivia um curandeiro sábio. Ela nunca havia escalado antes e não tinha habilidades especiais, mas sentia que era seu dever, seu destino. Muitos disseram que era impossível, que ela não conseguiria, mas algo dentro dela, algo que ela não conseguia explicar, a impeliu para frente. Ela sabia de alguma forma que havia sido escolhida para essa missão. Estas histórias nos mostram que ser escolhido muitas vezes significa enxergar o extraordinário no ordinário. Cada um de nós tem a capacidade de ouvir esse chamado, de sentir essa atração para algo maior, mas poucos têm a coragem de responder. E é aqui que a verdadeira jornada começa. Desafios e tribulações. Responder ao chamado não é o fim da jornada, é apenas o início. Uma vez que alguém decide seguir esse impulso, eles são inevitavelmente confrontados com desafios que testam sua determinação e força de vontade. E é nesses momentos que o caráter é realmente forjado. Tenho a história de um explorador, guiado apenas por sua intuição, que decidiu se aventurar por terras inexploradas. Ele sentia que havia algo lá, algo que ele precisava encontrar, embora não soubesse exatamente o que era. Sua jornada foi longa e árdua, e após semanas de viagem, ele se viu perdido, sem comida, sem água e sem esperança. Durante noites escuras e dias intermináveis, ele enfrentou seus piores medos. Ele estava à beira de desistir, de aceitar a derrota e esperar pelo fim. Mas algo dentro dele continuava a insistir. Mantenha o que vem a seguir. Ele sabia que precisava continuar, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Para cada escolhido, há uma prova de fogo, um momento em que tudo parece perdido. Mas é justamente nesses momentos que a verdadeira transformação acontece.
Um renomado artista, famoso por suas pinturas vibrantes, de repente perdeu a visão. O que ele mais temia havia se tornado realidade. Ele era escolhido para criar, mas agora, sem a capacidade de ver, como poderia continuar sua missão? Ele estava tentado a desistir, a abandonar sua arte e aceitar seu destino. Mas algo profundo dentro dele sussurrava: mantenha o que vem a seguir. Em vez de desistir, ele começou a criar de uma nova forma, usando suas mãos, seu coração e sua alma para guiar cada pincelada. E o que ele criou, mesmo sem visão, era mais poderoso do que qualquer coisa que ele já havia feito antes. Após todo o sofrimento, após todos os desafios, há um momento de clareza, um momento em que o escolhido finalmente entende por que ele foi chamado. É nesse ponto que o propósito do chamado é finalmente compreendido, levando a conquistas extraordinárias. Uma jovem curandeira vivia isolada em uma floresta, coletando ervas e preparando remédios naturais. Durante anos, ela sentiu que estava sendo preparada para algo maior, mas não sabia o que era. Até que um dia, uma epidemia varreu a cidade vizinha. Com seus conhecimentos e sua coragem, ela foi capaz de salvar centenas de vidas. Naquele momento, ela entendeu. Ela havia sido escolhida para salvar, para curar, e tudo em sua vida, até aquele ponto, tinha sido uma preparação para esse momento crucial. Cada história de um escolhido é também uma história de despertar. O despertar de um poder interior que sempre esteve lá, esperando para ser descoberto. Considere a história de um guerreiro lendário, conhecido por sua força e bravura, que sempre se sentiu dividido entre sua vida de batalha e seu desejo de paz. Um dia, durante um combate, ele teve uma visão. Ele viu que sua verdadeira missão não era lutar, mas ensinar. Ensinar aos outros o valor da paz, o valor da harmonia. Naquele momento, ele entendeu que havia sido escolhido, não para destruir, mas para construir um novo mundo de entendimento e harmonia. A essas alturas você deve estar se perguntando: e quanto a mim? Eu também sou um escolhido? A resposta é um retumbante sim. Cada um de nós, em algum momento da vida, recebe um chamado. Esse chamado pode vir de várias formas. Às vezes é um sussurro gentil, algo tão sutil que quase passa despercebido. Outras vezes é um grito, um sinal tão claro e tão urgente que não pode ser ignorado. Não importa como ele se manifeste, uma coisa é certa: sempre, sempre há um propósito por trás dele. Hoje, ao longo deste vídeo, você ouviu histórias de pessoas que foram escolhidas para algo maior. Histórias de coragem, de sacrifício, de superação. Mas essas histórias não são apenas sobre eles, são também sobre você. Agora é a sua vez de olhar para dentro e se perguntar: qual é o meu chamado? O que o universo está tentando me dizer? Qual é a missão que me foi confiada? A razão pela qual eu estou aqui neste exato momento da minha vida? Você não precisa escalar montanhas ou curar epidemias para ser um escolhido. Não é necessário realizar atos heróicos que mudam o curso da história. Às vezes, o chamado é algo tão simples, tão direto, que está bem diante de você, esperando apenas que você o reconheça. Pode ser o impulso de ajudar alguém em necessidade, de estender a mão para um amigo, um familiar, ou até mesmo um desconhecido que precisa de apoio. Pode ser o desejo de criar algo belo, de deixar o mundo um pouco melhor do que você o encontrou. Ou pode ser o desafio de enfrentar seus próprios medos, de sair da sua zona de conforto e explorar caminhos que você nunca imaginou que poderia trilhar. O importante não é o tamanho do chamado, mas sim a sua disposição de ouvi-lo. Ouvir o chamado é mais do que apenas perceber a sua presença. É sentir no fundo do seu ser que ele é verdadeiro, que ele é seu. É ter a coragem de admitir que há algo mais esperando por você, algo que só você pode realizar. E, acima de tudo, é ter a vontade de responder a esse chamado, mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Imagine por um momento o que aconteceria
Se cada um de nós tivesse a coragem de responder ao nosso próprio chamado, o que aconteceria se parássemos de ignorar aquela voz interior que nos empurra em direção ao desconhecido? Como seria o mundo se todos nós decidíssemos finalmente manter o que vem a seguir? As possibilidades são infinitas, porque quando você decide responder ao seu chamado, você não está apenas mudando a sua própria vida. Você está impactando o mundo ao seu redor de maneiras que você nunca poderia imaginar. Pode ser tão simples quanto um sorriso, tão poderoso quanto uma palavra gentil, tão transformador quanto um ato de coragem. Cada escolha que fazemos em resposta ao nosso chamado tem o potencial de criar uma onda de mudanças que se estendem muito além do que podemos ver. O impacto de ouvir o chamado e agir de acordo pode ser profundo, não apenas para nós mesmos, mas para todos aqueles que encontramos ao longo do nosso caminho. Então eu te convido neste momento a refletir profundamente sobre o que você ouviu hoje. Pense sobre as histórias que tocamos, sobre as pessoas que tiveram a coragem de seguir seus destinos, mesmo quando o caminho era difícil. Pense sobre o que isso significa para você, para a sua vida. E pergunte a si mesmo: estou pronto para ouvir o meu chamado? Estou pronto para fazer a diferença? Estou pronto para ser, de fato, um escolhido? Lembre-se de que o chamado não é um privilégio de poucos, é um direito de todos. Todos nós temos um propósito, uma missão, algo que estamos aqui para realizar. E o mais bonito é que cada missão é única. A sua missão é só sua. Ninguém mais no mundo pode fazer o que você foi destinado a fazer. E é por isso que é tão importante ouvir, sentir e, acima de tudo, manter o que vem a seguir. Agora é a sua vez. A escolha é sua. O que você fará com o seu chamado? O que vem a seguir para você? A resposta está dentro de você. E apenas você pode decidir como responder. Seja corajoso, seja ousado e, acima de tudo, seja fiel ao que o seu coração está dizendo. Porque no final, todos nós somos escolhidos de alguma forma. E é a nossa responsabilidade, o nosso privilégio, descobrir o porquê. Obrigado por embarcar nesta viagem conosco. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E lembre-se, você também é um escolhido. Mantenha o que vem a seguir. O seu destino está apenas começando.